Olá, turma. Hoje, com muito prazer, acredito que os primeiros aqui comentar deste filme dos anos 50, de ficção científica, o clássico O Mundo em Perigo, aquele famoso filme das formigas gigantes que atacam Los Angeles, o próprio Estados Unidos, aquela famosa cena em que a formiga quase devora essa morena. Faltou pouca coisa, mas felizmente ela não foi devorada. Quando o policial desce a bala nessas formigas, ele concorreu ao Oscar de efeitos especiais, perdeu para o 20 milhões de léguas submarinas, baseado no livro do Júlio Verne da Disney, que nunca saiu em DVD Disney. Por favor, Disney, esse filme inédito no Brasil não rola, Disney. Mas enfim, O Mundo em Perigo vem daquela clássica tradição do bug movie. Os americanos, os europeus são fãs desses filmes de ficção científica, do inseto gigante. Naquele período sai o Tarântula, o Incrível Homem que Encolheu, que pode ser classificado como um bug movie, apesar do homem ter encolhido. E é um filme extremamente bacana, pois retrata aquele problema da guerra, aquele problema, né, da Guerra Fria. Será que os russos vão invadir? Será que os americanos vão detonar a bomba? Isso aqui é muito bem retratado. Ele tem fãs como Steven Spielberg, Joe Dante. Ele é citado em um episódio do Big Bang Theory. Em outra série, o Friends, o Chandler e o Joey estão vendo o mundo em perigo. Um episódio do Simpson também eles citam o mundo em perigo. É um filme que é extremamente popular lá fora, digamos assim. E ele é um filme que é em preto e branco. Ele é do Gordon Douglas. Gordon Douglas é um cara que nunca foi reavaliado, pois ele participou de diversos faroestes, filmes capa e espada, dirigiu séries como Maverick, fez muito filme com Frank Sinatra, Gregory Peck, fez a famosa série Maverick, tem 98 créditos. Mas como ele é um diretor de gênero, ele não é levado a sério, ele não tem aquele famoso filme pessoal. Nunca é reavaliado, nunca é comentado. Tem fã de cinema que não comenta do cara, principalmente aqueles cara mais cabeça, vamos colocar assim. Mas enfim, como é bacana que o Mundo em Perigo ele tem um clima de policial, um clima de filme detetive, talvez pelo Gordon Douglas ter feito muitos filmes de policial, mas ele mostra todo aquele medo que a população americana tinha da radiação. Será que a radiação vai criar monstros gigantes? Será que a bomba vai ser detonada? Será que as pessoas vão ser deformadas? E isso é muito bem tratado aqui no Mundo em Perigo. Poderia ser um filme que poderia cair no ridículo, pois vários bugs movies da época caíam no ridículo, não vou dizer que não caíam, mas não é o caso aqui do bug movie, ou do Mundo em Perigo. Eles levam a sério, como eles levam a sério. Você acredita que o planeta vai ser invadido por aqueles monstros, por aquelas formigas gigantes. A citação à Bíblia. Tem uma parte que eles falam que as feras, os animais herdarão a terra. Isso é super bem retratado. Era um filme que deveria ser discutido em universidades, ao meu ver, mas eles não têm coragem de fazer isso. Mas enfim. E o James Whitmore, um ator que eu pessoalmente gosto bastante, ele é o policial que se encarrega de toda a investigação deste caso das formigas. Ele fez muito faroeste, muito policial, ele está num sonho de liberdade, aquele senhor que passou anos e anos na cadeia. Uma bonita homenagem do Frank Darabont. Aliás, Frank Darabont, ele gosta desses filmes de ficção científica, de terror dos anos 50, 60. Ele é um grande fã, ele nunca negou isso. Mas enfim, é um filme que você não vai ver na TV aberta. Passava no antigo TCM, porque esse TCM novo é muito a desejar. Esqueçam ele em TV aberta, não vai ter. E o DVD, como eu falei, está bastante caro. E aquela cena em que a formiga ela faz a sua primeira aparição, nossa, como é bacana aquilo. Você só vê o deserto, aquela cientista sozinha, ela assustada, a forma que a formiga vai chegando. E por favor, não compare O Mundo em Perigo com filmes como Vingadores, o Capitão América, o Guardiões da Galáxia, que são outros efeitos especiais. Nós temos que ter em conta que há uma certa evolução dos efeitos especiais. Você não pode menosprezar um filme que tem 60, 70 anos apenas porque o efeito não está de acordo com os Vingadores, coisas que vocês veem hoje em dia. Aliás, O Mundo em Perigo ele influencia bastante o Jack Kirby, o Stan Lee. Eles chegaram a fazer, antes deles entrarem na Marvel moderna, diversas histórias de insetos gigantes que são inéditas aqui no Brasil.
O próprio Topeira do Quarteto Fantástico, ele puxa bastante aquele negócio do clima B destes filmes como O Mundo em Perigo. Mas enfim, O Mundo em Perigo, ele sabe trabalhar todos aqueles personagens. O governo que não quer liberar a informação, será que nós devemos liberar essa informação, que as formigas ficaram gigantes, que elas vão atacar as pessoas? O policial feito pelo James Whitmore, que está super preocupado, ele sabe que deve tomar a dianteira, que ele deve ter uma liderança, ele vê que falta liderança em outras pessoas. A cientista que é feita pela morena, que é a Joan Weldon, uma atriz bonita, mas que foi esquecida, talvez nunca tenha decolado. E outra coisa, gente, esses filmes de ficção científica tinham um grande preconceito na própria Hollywood. John Wayne não fazia filme de ficção científica. Imagine o John Wayne combatendo formigas gigantes. Seria uma coisa ridícula também. Gregory Peck, Joan Crawford, Lana Turner. Dificilmente você os via nesse tipo de filmes. Era mais o pessoal do segundo B mesmo. Aí onde entra o pessoal como Corman, Roger Corman, William Castle, o pessoal lá da American International, o James H. Nicholson, o Sam Arkoff, que eram os caras que topavam fazer esse tipo de filme. Mas esse filme aqui, O Mundo em Perigo, ele não é sensacionalista, porque tinham diversos filmes sensacionalistas que o pôster te enganava. O pôster às vezes era muito melhor do que o filme que estava sendo apresentado. Não é o caso aqui do Mundo em Perigo. Aquele som das formigas, twin, 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 twin. Quem ouve não esquece também. Foi a pedido do próprio Jack Warner, que era o dono um dos donos da Warner, mas era o irmão Warner que era o líder, que tomava a dianteira. Ele falou que queria esse som bastante alto, ele queria ver as pessoas bastante assustadas no cinema, e acredito que ele conseguiu. É um filme que, apesar de algumas pessoas não saberem o que é a Guerra Fria, o que foi a Guerra Fria, qual foi aquele problema, ele ainda retrata bastante aquele medo, ele ainda tem esse poder de sugerir como era o medo daquela época. Se vocês ficarem interessados, no matinê do Joe Dante, ele tem um filme que eles estão exibindo no cinema, que é praticamente O Mundo em Perigo, o exército contra aquela formiga, a formiga subindo no prédio, é O Mundo em Perigo. Se o pessoal deste filme aqui pudesse ter visto o matinê do Joe Dante, uma sessão muito louca, eles ficariam bastante contentes com essa homenagem do Joe Dante, pois o Joe Dante ele é um grande conhecedor do cinema B e do cinema em si. Ele é um cinéfilo de primeira, além de um grande fã de quadrinhos. Mas enfim, é super bacana aqui como está sendo retratado o clima de fim do mundo, aquele clima um pouco de documentário. Tem uma cena que eles estão explicando como é o habitat das formigas, como elas agem, como é a sociedade das formigas, que elas são guerreiras, que elas guerreiam tanto como o ser humano, que a formiga é o único ser que pode ser comparado com o ser humano, e também tem aquele poder da sugestão. Mostra que as formigas ficaram grandes, mas elas também voam, porque tem formigas, as fêmeas, elas podem voar, mas não mostra devido ao orçamento, que é um filme de 54 e tudo. Mas é muito triste que um filme desse esteja fora de catálogo. É uma dor no coração horrível. Se você for em qualquer americana da vida, você não vai encontrar esse filme. É o famoso filme de download. Quem quiser ou ficar mais interessado nesse assunto, tente ver O Mundo em Perigo junto com Tarântula, O Incrível Homem que Encolheu, O Monstro da Lagoa Negra, que é aquela era sci-fi dos filmes americanos. Aquela era que os monstros radioativos ou vindos do espaço, eles substituíam os monstros tradicionais ou da literatura como Drácula, ou Frankenstein, que eram os monstros criados por Bram Stoker, Mary Shelley. Esse tipo de monstro é mais atrativo para o americano do período. Até no Ed Wood, a cinebiografia que o Tim Burton fez, o Bela Lugosi já está muito deprimente, vai trabalhar com o famoso Ed Wood, que fazia filmes tosquíssimos, mas eu gosto dele. O Bela Lugosi, ele comenta, poxa, como é que as pessoas deixam de ver o Drácula, o lobisomem, esses monstros mais tradicionais, para ver esses gafanhotos gigantes, qualquer tipo de inseto gigante. Eles ficavam muito chateados por as pessoas darem mais atenção nos filmes de efeitos especiais ou com monstros gigantes. Segundo ele, esses monstros não tinham tanto charme quanto o Drácula, o lobisomem, mas é interessante esse pensamento da época do Bela Lugosi feito pelo Martin Landau naquele incrível filme do Tim Burton. E deixe-me mostrar aqui
Esse O Mundo em Perigo, ele tem uma importância tão grande na cultura norte-americana, ele é citado aqui no documentário da Warner, You Must Remember This. Para quem não sabe, essa é aquela famosa música que passa que é tocada no Casablanca. You Must Remember This, virou a vinheta, a música oficial da Warner. Este documentário, ele saiu em 2008, quando a Warner completa 85 anos. Ele de vez em quando ele é vendido na Saraiva, já existe em Blu-ray, aqui é a contracapa. Tem o Casablanca, o Superman, a Bette Davis, o Harry Potter. O Mundo em Perigo é citado durante o período dos anos 50 da Warner. Recomendo bastante você que é estudante de cinema, você que está começando na sétima arte, vale muito a pena. É um documentário a ser estudado e cita o Mundo em Perigo, para você ver como é a importância do Mundo em Perigo na cultura pop. Também temos aqui a revista Sci-Fi News, número 58, com o Minority Report e o Arquivo X, quando o Robert Patrick entra no Arquivo X, o Minority Report com Tom Cruise, Andrômeda, uma série baseada no Gene Roddenberry, o famoso criador de Jornada. E aqui sai O Mundo em Perigo, quando saiu em DVD no Brasil. Aqui a famosa cena em que eles descem a bala na formiga, sem dó, sem piedade, no deserto, extremamente filmada e, inclusive, é um filme que se trabalha bastante no deserto, pois não é fácil trabalhar no deserto. Você tem que ter água, comida e várias cenas são filmadas no deserto. Aliás, o nome original do filme é Them, que em português seria eles, elas. Aquela menininha que está traumatizada no começo, ela vai entregar o título do filme no decorrer do filme. Them, 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 que é o título original, não tem nada de Um Mundo em Perigo. O Mundo em Perigo é essas traduções horrorosas que eles sempre colocam aqui, mas não ficou ruim. Ficou legal nesse filme aqui. Tentem ver O Mundo em Perigo, é um classicão com C maiúsculo. Coloca muito filme atual no chinelo e influencia sim muitos filmes atuais, como eu acabei de falar, o Stan Lee, o Jack Kirby. Diversos escritores de quadrinhos também são, ou desenhistas de quadrinhos, são influenciados pelo Mundo em Perigo. Estou muito contente que vocês tenham visto isso. Por favor, compartilhem, passem para outras pessoas. Temos um novo programa chamado Reavaliando. Ele está indo um pouco contra a maré, contra os outros programas, que são bons também, mas acredito que falta algo no YouTube. Por favor, compartilhem, deem aquele joinha. Muito obrigado e até o próximo Reavaliando, amigos e amigas.